Graça e paz, meus amados, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série sobre o livro do Apocalipse. Um dos livros mais profundos e reveladores de toda a Bíblia. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 1 de Apocalipse, onde João tem uma das visões mais impactantes de todos os tempos. E esta é a visão de Jesus glorificado. E olha, esse primeiro capítulo é fundamental, porque antes de João ver o futuro, ele precisa ver Jesus. Antes de entender sobre os juízos, as trombetas e as profecias, ele precisa ver quem está no controle de todas as coisas. Então prepare a sua Bíblia, prepare o seu caderno e abra o seu coração, porque o Espírito Santo vai nos conduzir por esta revelação tão poderosa. A Bíblia começa dizendo: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Perceba algo importante. O livro não é a revelação do anticristo, nem o livro do fim do mundo. Antes, o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. A palavra Apocalipse, ela vem do grego, que significa revelação, desvelar, tirar o véu. Ou seja, Deus está revelando o que estava escondido. E assim, ele traz um esclarecimento para João repassar ao povo. E existe algo muito lindo aqui. O versículo 3 diz que bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda as palavras desta profecia. Esse é o único livro da Bíblia que promete uma bênção especial só por estudá-lo. Então, se você está aqui comigo hoje, parabéns, você está sendo abençoado por buscar conhecer sobre o livro do Apocalipse. João diz: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Patmos era uma ilha-prisão no mar Egeu. Era usada pelo Império Romano para exilar criminosos políticos. Era um lugar seco, rochoso e sem conforto algum. Mas veja o contraste. Enquanto o Império tentava calar João, Deus o levou a ver o céu aberto. E isso mostra que Deus não depende de lugar nem de circunstâncias para falar conosco. Mesmo em meio ao isolamento, o Senhor pode revelar grandes coisas para nós. Talvez você esteja passando por um tempo de Patmos, esquecido, ferido, sozinho, mas é exatamente aí que Deus pode te mostrar coisas extraordinárias. João diz: fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Aqui nós temos algo muito interessante. O dia do Senhor, citado aqui pelo apóstolo João, é o domingo, o dia em que a igreja primitiva celebrava a ressurreição de Jesus. Mas o que mais chama atenção nessa expressão é quando ele diz que foi arrebatado em espírito. Logo, João é levado a uma dimensão espiritual, onde ele começou a ver o que estava por vir. E aqui já aparece um símbolo do arrebatamento da igreja, que vem antes da grande tribulação. João é arrebatado em espírito. Isso reflete a nossa crença pré-tribulacionista, que a igreja será retirada da terra antes dos juízos que virão sobre ela. E repare, a voz que ele ouve é como de trombeta, o mesmo som mencionado em 1 Tessalonicenses 4, verso 16, quando fala sobre a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Isso não é coincidência, isto é um padrão profético. João continua dizendo: e voltando-se para ver quem falava comigo, vi 7 castiçais de ouro, e no meio destes 7 castiçais
um semelhante ao Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus, mas agora ele não é o Jesus humilde de Nazaré. Ele não é aquele pendurado no madeiro, e sim, ele é o Cristo glorificado. Nós vamos entender os detalhes desta visão de João agora. Primeiro, 7 castiçais de ouro representam as 7 igrejas, conforme o versículo 20, que nós vamos ver mais adiante. Jesus está no meio das igrejas. Ele não abandonou a igreja. Ele ainda caminha entre os seus servos. Quando João cita que Jesus estava com uma veste que ia até os pés e com um cinto de ouro, ele está falando sobre a sua função como rei e sacerdote. Os cabelos brancos como a lã é um símbolo de pureza e eternidade. Ele é o ancião dos dias mencionados em Daniel. Olhos como chama de fogo, nada escapa do seu olhar. Ele sonda os corações. Pés como bronze reluzente, o bronze simboliza juízo e firmeza. A voz como de muitas águas representa a sua autoridade. Quando Jesus fala, o inferno se cala. As 7 estrelas na mão direita são os líderes das igrejas. Jesus segura os seus servos nas suas mãos. O rosto brilhando como o sol mostra a sua glória, a sua majestade divina. Irmãos, esta é a única descrição física de Jesus glorificado em toda a Bíblia. Note que João não o vê ferido, cansado ou pregado em uma cruz. Ele o vê glorificado. O Jesus do Apocalipse não é o cordeiro sofredor, mas é o rei vitorioso que voltará para buscar a sua igreja. João diz: quando o vi, caí a seus pés como um morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Imagine a cena. O mesmo João que reclinou a cabeça no peito de Jesus na ceia, agora cai como morto diante da sua glória. Mas Jesus toca nele dizendo: não temas. Isso nos mostra que mesmo glorificado, Jesus continua sendo o mesmo Salvador amoroso que consola o coração dos seus servos. E então ele declara: eu sou o que vive, fui morto, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Esta é a declaração mais tremenda do capítulo 1 de Apocalipse. O diabo não tem as chaves do inferno. Jesus tomou de suas mãos. No grego, chave, kleis, simboliza autoridade total. Cristo está dizendo: nada acontece sem o meu comando. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais são as igrejas de modo geral. As estrelas representam os pastores e líderes espirituais, pessoas que Jesus segura na sua mão direita. Os castiçais representam as igrejas locais que devem brilhar na escuridão. Veja como isso é profundo. Jesus não apenas observa a sua igreja, ele anda no meio dela. Ele conhece cada detalhe, cada esforço, cada fraqueza. E aqui entra um ponto arminiano fundamental. As igrejas serão avaliadas por suas obras e fidelidade. A salvação é dom de Deus, mas ela deve ser guardada com perseverança. Cada igreja receberá elogios ou advertências conforme o que fizer. Primeiro, o Apocalipse não é sobre medo, é sobre a revelação de Jesus Cristo glorificado. Segundo, Jesus ainda está entre as igrejas. Ele não abandonou o seu povo. Terceiro, mesmo em Patmos, Deus pode te visitar. Quarto,
A visão de Cristo glorificado nos ensina que ele venceu o mundo e está no controle de toda a história. Quinto, antes de revelar o futuro, Deus quer revelar Jesus para nós. Concluindo, o primeiro capítulo do Apocalipse nos mostra quem é Jesus hoje. Ele é o Rei da Glória, o Senhor soberano, o Juiz justo e o Salvador eterno. Ele está vivo, ele reina e ele em breve virá buscar a sua igreja. Essa é a maior esperança de todo cristão. No próximo vídeo, nós vamos estudar as cartas às 7 igrejas da Ásia, região atual da Turquia. E você vai perceber que cada uma delas representa também um tipo de crente e de igreja nos nossos dias. Não perca, porque Deus vai falar muito ao seu coração. E lembre-se, a maior revelação do Apocalipse não é sobre o fim do mundo, mas sim sobre o Rei que reina sobre o fim dos tempos. Se essa mensagem tocou ao seu coração e se você aprendeu algo novo através desta aula, então deixe o seu comentário sobre o que mais marcou neste conteúdo a sua vida. E compartilhe esse vídeo para pelo menos 2 pessoas que também querem aprender sobre este livro tão precioso para todo cristão. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Um grande shalom, um forte abraço. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.